E aí pessoal, meu nome é Kevin e neste vídeo eu vou estar fazendo mais um tutorial para vocês do Scratch. Nesse vídeo em especial eu vou estar falando dos operadores. A primeira coisa que eu queria falar dos operadores, como vocês podem notar, eles têm uns formatos bem diferentes do que a gente vê nos outros blocos em geral. Então, por exemplo, o vídeo passado eu falei do controle. Todos os blocos eles têm um formato que eles vão encaixando um no outro, tá vendo? Os blocos dos operadores eles são um pouco diferentes desse modelo aqui. Você pode perceber que os operadores eles conseguem se encaixar dentro dos blocos normais. Então, os operadores, no final das contas, eles são feitos para serem encaixados dentro dos blocos de programação, entendeu? Então, a gente tem vários tipos de operadores aqui. Você pode perceber que tem uma diferença entre pelo menos dois tipos aqui de operadores. Tem esses que são com um formato mais pontudo e o com formato mais arredondado. Todos os que têm formato arredondado, eles ou são números ou são textos. E todos que têm o formato triangular aqui na ponta, eles têm um resultado que a gente pode chamar de verdadeiro ou falso. Para começar explicando para vocês, eu vou começar com esse bloco aqui. Eu vou fazer um pouco fora de ordem, mas eu vou explicar a maioria desses blocos que estão aqui, tá bom? Esse bloco aqui. Junte Apple com banana. O que esse bloco faz? Ele é um bloco feito para juntar textos. Então eu vou pegar aqui, vou puxar o bloco da bandeirinha para começar a programação e vou puxar o bloco diga que a gente também já viu nas outras aulas. O que vai acontecer se eu colocar o diga dessa forma aqui? Você está vendo aqui que ele falou Apple e banana. Então ele junta as duas sequências de texto. Só que aqui, como você pode notar, eu vou dar até um zoom aqui para mostrar para vocês. Você pode perceber que aqui no final ele tem um espaço depois da palavra Apple. Então o que acontece? Se eu tirar esse espaço aqui, olha o que vai acontecer. Ele deixa as palavras juntas. Então é muito importante, se a gente quiser juntar frases diferentes e lembrar que tem tipo palavras diferentes entre um lado e outro, é sempre legal estar colocando um espaço no finalzinho para poder juntar os dois textos. Ou aqui se você quiser também. Vai dar na mesma situação. Aí você coloca em um dos dois o espaço para ele conseguir fazer o espaçamento entre as palavras. Eu posso juntar vários textos e colocar dentro dele. Então, por exemplo, nesse texto aqui, eu vou estar juntando três pedaços diferentes. Eu vou estar juntando esse pedaço com esse pedaço com esse pedaço. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, que ele vai juntar tudo como se fosse uma palavra só. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui: oi, espaço, tudo, espaço, bem, e colocar uma interrogação aqui no final. E aí, se eu pedir para ele falar isso daqui, ele vai juntar tudo como se fosse um texto só, ok? E aí a gente tem esse outro aqui, que como eu tinha mencionado, ele tem um formato diferente. Esse formato diferente significa que ele vai estar dando uma resposta se aquilo é verdadeiro ou falso. Ou eu também posso estar pensando como se fosse sim ou não, verdade, mentira. Então, por exemplo, quando eu estou colocando aqui a gente coloca uma frase e aqui a gente coloca alguma coisa que pode conter dentro da frase. Como assim conter dentro da frase? Então eu vou colocar aqui uma palavra aqui, ó, banana. Banana contém a, contém. Então, o que ele vai falar para mim? Ele vai falar que é uma sequência verdadeira. Essa aqui é uma palavra em inglês, true, ela significa verdadeiro. Agora, por exemplo, se eu falar para ele perguntar aqui se contém a letra E, o que ele vai falar para mim? Vai falar que é falso, é uma afirmação falsa. Então, banana não contém a letra E. Mas eu posso colocar frases aqui também. Então, por exemplo, eu posso colocar o gato de botas, por exemplo. Então, eu posso perguntar, nessa frase, tem a palavra cão? Não tem a palavra cão, mas eu posso perguntar também se tem a palavra gato. E aí, quando eu clicar aqui, ele vai falar true,
que é verdade. E eu posso colocar esse bloco aqui dentro dos blocos de controle. Então, por exemplo, vocês podem ver que os blocos C e o bloco espere e o repita também, eles têm entrada para a gente colocar esse bloco com as pontas triangulares. Então, por exemplo, a gente pode estar colocando esse tipo de bloco dentro desses daqui, ok? Eu vou fazer uma exemplificação de como que a gente pode estar usando esse tipo de bloco. Então, eu vou fazer como se fosse um KISS. Eu vou estar usando um bloco novo, tá bom? É o bloco chamado Pergunte. Então, o gato vai fazer uma pergunta aqui na tela e ele vai esperar uma resposta. E a resposta dessa pergunta, ela vai ficar nesse bloquinho redondo que tem aqui. E a gente pode colocar ele dentro da nossa programação para perguntar alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou perguntar aqui: qual o seu nome? Só para vocês entenderem o funcionamento desse bloco, eu vou colocar aqui. Se eu colocar a resposta, olha o que vai acontecer. Vou dar o play, ele vai perguntar qual que é o meu nome. Meu nome, no caso, é Kevin. Então, quando eu der aqui, ele vai falar o meu nome. Ah, mas eu queria que ele faça alguma coisa a mais do meu nome. Ah, então agora a gente pode estar começando a usar esse operador. Porque, por exemplo, como é que eu posso falar para ele falar olá, Kevin? Então, eu vou colocar aqui a resposta aqui dentro e eu vou colocar aqui olá, espaço, e aí o meu nome depois, que é a resposta da pergunta. Então, ó, qual é o seu nome? Kevin. Olá, Kevin. Ah, mas eu quero colocar uma exclamação no final aqui ainda. Ah, não tem problema, a gente junta mais uma vez aqui os textos. Então, eu posso colocar aqui e colocar aqui uma exclamação. Então, ele vai juntar olá com resposta, que é a resposta da pergunta, com exclamação. Então, se eu colocar aqui, ele vai falar: olá, Kevin. Então eu posso fazer umas coisas muito legais com isso daqui. Aqui você vê que a gente já pode personalizar uma resposta para o gatinho falar para as pessoas, falando o nome delas, por exemplo. Mas agora, se a gente quiser fazer uma pergunta, como é que a gente pode estar fazendo isso? Ah, então a gente pode estar usando esse mesmo bloco para perguntar, e aí como que a gente vai saber se a pessoa respondeu certo? Bom, aí a gente tem que usar esse bloco C aqui. Eu vou colocar aqui e aí a gente vai estar comparando o que a pessoa falou. Para comparar, a gente tem que usar um desses blocos. Então, a gente vai estar usando esse bloco aqui de igualdade, que significa que uma coisa é igual ao lado de outra. Esse bloco ele pode ser usado tanto para texto quanto para números. Então, eu vou colocar aqui. Aí a gente vai puxar aqui a resposta e a gente vai perguntar se a resposta está certa ou errada. Então, eu vou perguntar aqui, ó. Quanto é 1 mais 1? Se a resposta for 2, aí a gente vai pedir para o gato falar acertou. Se não, ele vai falar errou. Então, olha que legal o que vai acontecer. Quanto é 1 mais 1? Se eu colocar 2, ele vai falar que eu acertei. E se eu colocar qualquer outro número, ele vai falar que eu errei. Só que, por exemplo, e se eu colocar aqui, quanto é 1 mais 1, e a pessoa escrever aqui, a resposta é 2. Ele vai falar que eu errei, mas eu não acertei. Por quê? Porque aqui ele está falando que a resposta que eu coloquei tem que ser exatamente igual ao que está aqui. E como é que a gente pode resolver esse problema? Aí a gente pode resolver esse problema com esse daqui, ó. Então a gente pode colocar aqui a resposta e a gente já não usa mais esse bloco. E perguntar se essa resposta contém a resposta certa, que é 2 no caso. Então, a pessoa vai responder aqui, ó. Quanto é 1 mais 1? E a pessoa responder é 2 e colocar até uma exclamação, ele vai identificar que a pessoa acertou, porque a resposta da pessoa contém
a palavra certa, ou aqui no caso o número certo, entendeu? E aí a gente pode estar usando esse bloco aqui contém para poder verificar esse tipo de coisa. E aí a gente pode fazer várias perguntas, a gente pode fazer um quiz com isso daqui, a gente pode duplicar isso daqui e fazer várias perguntas, e aí ir fazendo assim em diante. Só mudando as perguntas e as respostas, é claro. Então a gente viu esses dois operadores de texto e como que a gente pode estar usando eles. Agora eu vou estar mostrando para vocês esses operadores aqui. A gente já acabou vendo esse daqui para poder exemplificar isso daqui, que é uma coisa tem que ser exatamente igual a outra para ele poder responder que é igual. Então é como se fosse uma pergunta. Esse daqui é igual a esse? É verdade ou é mentira? Sim ou não? Se for verdade, aí, por exemplo, se a gente colocar dentro do bloco C, se for verdade, então sim, ele vai fazer esse daqui. Se não, ele vai fazer esse outro aqui de baixo, que é uma outra sentença. E aí a gente tem dois blocos muito parecidos com ele, que é o bloco maior e o bloco menor. Como assim maior e menor? Se vocês puderem ver aqui, ó, a gente pode ver que é como se fosse uma setinha. De um lado tem uma abertura e do outro lado tem uma pontinha bem pequenininha. Esse lado da abertura quer dizer que o número ele é maior do que o outro, porque ele tem um lado maior desse lado e desse lado tem um lado pequenininho, tá vendo? Então, esse daqui é maior que esse e esse daqui é menor que esse. E a mesma coisa para esse daqui, só que aí o sinal muda porque eu estou trocando a posição dos elementos. Então, por exemplo, nesse lado aqui, ele está perguntando se esse número ele é menor que esse daqui, certo? Então a gente tem esses dois outros blocos de perguntas que a gente pode estar usando dentro do se, do sim então e assim em diante. Aí a gente tem esse outro bloco aqui que é um bloco muito legal, que é o bloco número aleatório. Então vamos supor que você está jogando o seu jogo de tabuleiro em casa e vocês perderam os seus dados. O que a gente pode estar fazendo no Scratch para poder resolver esse problema? A gente pode pegar e aí a gente coloca aqui, ó. A gente vai colocar giga, número aleatório entre 1 e os dados vão até o número 6. Então eu coloco aqui. Aí eu posso dar play e ele vai me falar um número aleatório entre 1 e 6. Ou seja, ele está quase que jogando um dado aqui para ter uma resposta. Mas está muito cru assim. Ah, então a gente pode estar usando o quê? O bloco junte. Então a gente pode colocar aqui, ó. O seu número é espaço e coloca aqui. Vou tirar um pouquinho o zoom aqui. Então, sempre que eu apertar play, ele vai estar mostrando um número diferente aqui pra gente. Ah, mas assim é muito difícil eu ter que ficar mexendo no mouse e tal. Ah, não tem problema, a gente tem outras formas de fazer isso aqui também. A gente pode incrementar essa programação. Então a gente vai colocar, por exemplo, aqui um bloco espere até que, e aí a gente vai estar usando um outro bloco que eu não mostrei para vocês, que é só para poder exemplificar essa programação aqui também. A gente vai usar tecla espaço pressionada. Então, o que quer dizer? Espere até que a tecla espaço for pressionada. Aí ele vai fazer o de baixo. Só que isso daqui ele só vai fazer uma vez. Como é que a gente pode fazer isso aqui se repetir? Ah, então a gente pode colocar o loop sempre. Então ele vai sempre executar isso daqui sempre que a tecla espaço for pressionada. Aí eu vou colocar aqui uma espera de 1 segundo. E agora é só apertar a barra de espaço que ele vai gerar aqui para mim um número diferente. E eu posso fazer outras coisas aqui também. Eu posso, por exemplo, pegar e falar aqui para ele repetir. Eu vou fazer um negócio bem legal aqui para ele repetir 36 vezes 10 graus. E aí o que vai acontecer? Sempre que a barra de espaço for pressionada, ele vai girar e depois vai dar a resposta.
E aí a gente pode incrementar a programação de várias formas e tal. Bom, agora que eu expliquei para vocês como que funciona esse número aleatório, a gente pode voltar aqui e eu vou estar explicando mais alguns bloquinhos aqui para vocês. A gente tem também operações matemáticas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a operação de soma e subtração. Essas daqui são operações bem comuns que vocês já devem ter visto por aí, mas a gente tem aqui dois símbolos que talvez vocês não conheçam. O que são esses símbolos aqui? Em alguns lugares, a gente pode representar a multiplicação por um asterisco, principalmente em várias linguagens de programação. E é por isso que eles deixaram um asterisco aqui. Então, esse asterisco está representando a multiplicação de dois números. E essa barra aqui, essa barra, nas linguagens de programação, geralmente eles usam barra para representar a divisão. Então, é como se fosse o asterisco multiplicação e a barra divisão. Então, a gente pode estar fazendo contas para poder resolver algum tipo de problema. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui e vou falar para ele falar qual que é o resultado de 1 mais 1. E aí você vê que ele já coloca aqui que o resultado é 2. Então, eu posso colocar um dentro do outro, e aí eu posso complementando cada vez mais, fazer uma equação aqui, por exemplo, entendeu? Para poder ter um resultado. E eu tenho esses 4 blocos de matemática aqui em cima, e eu posso estar usando esses números para fazer contas, e aí depois eu posso até dar a resposta juntando os textos. Então eu coloco aqui, por exemplo, 1 mais 1 igual a... E aí ele vai fazer a conta para a gente aqui. 1 mais 1 é igual a 2. Se a gente quiser, a gente pode fazer a tabuada inteira aqui dentro. Bom, agora eu vou estar falando para vocês desses 3 operadores aqui. Esses 3 operadores, eles também são operadores de resposta, porque eles têm as pontas triangulares, tá vendo? Esses 3 operadores, eles têm um nome muito específico em programação, que vocês não precisam decorar, mas por curiosidade, se chamam operadores booleanos. Então, o que acontece? É como se ele estivesse fazendo uma pergunta e cada um deles responde uma pergunta de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu posso perguntar uma pergunta para o gato que ela pode ter 2 respostas. Então, por exemplo, eu posso perguntar, eu vou fazer aqui uma pergunta para o gato. Então, eu vou colocar aqui, pergunta, qual a cor do sol? Bom, tem gente que fala que a cor do sol é amarelo. Então, eu vou colocar aqui, amarelo. Mas tem gente que fala que o sol é branco. Mas as 2 respostas vamos dizer que podem estar certas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar qual a cor do sol, e aí eu vou perguntar se a resposta for ou amarelo ou branco, aí ele vai falar que está certo. E aí, para isso, a gente pode usar o operador ou. Então, a gente coloca aqui e aqui. Então, a resposta contém ou amarelo ou branco. E aí, a gente coloca as tradicionais respostas do gatinho aqui dentro. Acertou e errou. Então, vamos lá. Qual a cor do sol? Eu posso colocar aqui que é branco. Acertou. Se eu colocar aqui, a cor do sol é branco. Acertou também. E se eu colocar amarelo, ele vai falar que eu acertei. Por que ele está fazendo? Ele está perguntando se ou contém amarelo ou contém branco. Mas pode ter casos que a resposta precisa de 2 coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando que a gente poderia estar utilizando o bloco E? Então, eu vou fazer aqui uma pergunta. Qual a cor do céu de dia e de noite? A resposta dessa pergunta ela só vai ser certa se a gente tiver 2 respostas. Então, a pessoa vai ter que falar que é azul de dia e de noite é preto. Então, eu vou colocar aqui. A gente vai ter que usar E
porque ela tem que dar as duas respostas, e a gente vai colocar a função de contém. Então, vou colocar a resposta contém preto e a resposta contém azul. Então, a gente pode colocar aqui. Qual a cor do céu de dia e de noite? E a resposta tem que conter preto e conter azul. Então, vamos lá? Qual a cor do céu de dia e de noite? Azul de dia e preto à noite. Acertou. Mas vamos supor que a pessoa responda branco, porque às vezes o céu está branco, né? Vai saber se está nublado, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um ou dentro do dia. Então, de dia, a resposta tem que ser azul ou branco. Então, se a gente colocar aqui, a gente pode colocar a resposta é branco ou azul e a gente pode colocar preto. Então, a resposta dessa pergunta tem que ter a palavra preto e a palavra branco ou a palavra azul. Então, dessa forma, a gente tem uma resposta muito mais completa do que se a gente ficasse só colocando branco e azul, por exemplo. Então, se eu colocar aqui, qual a cor do céu de dia e de noite? Aí eu posso colocar aqui, hoje o dia está branco e à noite o céu vai ficar preto. E vai falar que eu acertei, porque eu coloquei as condições aqui e ou usando para poder formular minha resposta. Bom, agora eu vou estar explicando para vocês a função do bloco não. Então, que tipo de pergunta que a gente pode ter para estar usando o bloco não? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui: a chuva não é feita de. Então, aqui eu vou estar perguntando do que a chuva não é feita. A pessoa pode responder qualquer coisa, mas ela não pode responder a palavra água. Então, eu vou colocar aqui: não água. Então, a pessoa pode responder qualquer coisa que ela vai acertar, mas se ela responder água, aí ela vai errar. Entendeu? Então, por exemplo, vamos tentar ler isso daqui de uma forma que faça sentido. Pergunte: a chuva não é feita de e espere. Então ele vai esperar a resposta. Se não conter água, então acertou. Se não, errou. Então vamos fazer aqui um teste. A chuva não é feita de macarrão. A chuva não é feita de macarrão. Acertou. A chuva não é feita de chocolate. Então, se eu colocar aqui, acertou. A chuva não é feita de. Agora, se a pessoa colocar água, aí ela vai errar. Então, basicamente, essa é a função do bloco não. Ela inverte a pergunta para a gente saber o contrário do que teria aqui. Agora, eu vou fazer uma revisão geral de tudo que a gente viu aqui, beleza? Então, vamos lá. A gente viu esses 4 primeiros aqui, que são blocos de matemática. São blocos de soma, subtração, multiplicação e divisão. A gente viu aqui também o bloco de número aleatório, que é como se fosse um dado que a gente coloca o número inicial e o número final. A gente viu blocos de comparação, o bloco de maior, menor e igual, sendo que o bloco de igual a gente pode estar usando tanto para número quanto para texto. A gente viu os operadores booleanos. A gente viu o bloco de juntar textos, que é o bloco junte. E a gente viu o bloco contém, que ele vê se esse lado aqui tem alguma coisa dentro desse. Certo? E aí, por último, eu posso até estar mostrando aqui para vocês esses daqui. Por exemplo, letra 1 de banana. Qual que é a primeira letra da banana? É a letra B. Qual que é a segunda letra da banana? É a letra A. Então, ele vai pegar a letra de acordo com o número da letra. E esse daqui, ele pega a quantidade de letras que tem aqui dentro do texto. Então, por exemplo, aqui ele falou para mim que tem 6 letras dentro desse texto. Elas são duas funções bem específicas, não vão ser usadas em todas as programações.
Essas duas funções elas são já mais legais para a gente poder estar usando. E esses outros aqui, últimos, são funções mais avançadas de matemática. Então, quem gostar, quem quiser fazer umas matemáticas mais avançadas aqui tem umas funções bem legais para poder estar trabalhando isso daqui, mas que eu não vou estar explicando nesse vídeo, tudo bem? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês consigam fazer muitas coisas legais no Scratch e até a próxima. Tchau!